Oi, meus amores! Vocês estão preparados para saber a respeito do grande segundo mito a respeito do cérebro, da mente? Estão? Olha, é fantástico! Nós tivemos um vídeo aí anterior falando a respeito de o mito sobre o cérebro. Aquele foi o primeiro, esse aqui é o segundo. Gente, todo ser humano precisa saber disso. Isso é algo fantástico. Uma descoberta mais recente da neurociência, da neuropsicologia, mas é fantástico. Você precisa saber, eu precisava saber disso. Gente, como faz a diferença entender as coisas como verdadeiramente elas funcionam? Isso é a respeito da memória, tá ok? Esse grande mito que eu quero que seja derrubado hoje da sua mente diz respeito à memória, tá ok? Claro que ainda não chegamos assim a compreender completamente como o cérebro desenvolve e mantém as memórias, mas muita coisa a gente já sabe. E esse ponto que era mito até pouco tempo, você precisa saber, eu preciso saber. Vamos lá? Vamos entender isso? Fantástico a respeito de memória, ok? Até há pouco tempo, nós achávamos que a memória funcionava da seguinte forma. É como se você vivenciasse um momento, ouvisse alguma coisa e você meio que escrevesse aquele momento, aquela memória. Depois você pega isso em formato de um arquivo, de um livro, e você coloca lá na biblioteca do seu cérebro, guardadinho. Ah, esse aqui é o livro Foco do Goleman, tá? Que eu gosto muito. Mas suponhamos que aqui estivessem algumas das minhas memórias, das minhas experiências. Então eu guardei, está lá na minha biblioteca. Então, um dia alguém me pergunta: "Ô Sandra, onde você morava quando você tinha 10 anos de idade?" Aí eu penso: eu tenho que pensar aqui, rever aqui a minha memória. Então eu vou até a biblioteca, pego o livrinho dos 10 anos de idade, das minhas lembranças desse período, eu vou abrir, eu vou olhar e olho direitinho. Eu morava em uma cidade chamada Nápoles, Goiás, e badadá, era assim, assim, assim. Li a minha memória e guardo de volta e lá ela está. Para algum momento que eu precisar novamente, eu vou puxar. Só que não. Isso é bom, isso é fantástico, não é assim. Sabe como funciona a questão das nossas memórias? Ok, eu escrevi e tal, tá aqui, guardei, está lá. Então, você agora me faz a pergunta: Sandra, onde você morava aos 10 anos? E eu pego o meu livrinho de volta, mas eu não simplesmente leio. Eu reajusto, eu reescrevo, eu repenso, eu revejo e salvo novamente, com essa minha nova percepção da memória e guardo, ok? Mas essa memória deste livrinho que eu guardo agora não é idêntica à anterior. Ela é aquilo mais esse momento de resgate, ok? E isso é fantástico. E eu te explico por que é fantástico. Dentro do trabalho da psicologia existe uma coisa chamada ressignificação. Ressignificar a sua história. E é isso que o psicólogo faz. Quando o psicólogo, principalmente da área psicanalítica, ele está conversando com você, puxando essas memórias, ele está tentando pegar aqueles momentos passados e te ajudar a reescrever e salvar com uma conotação mais positiva, ok? Então, o que acontece? Você ressignifica um momento, você enxerga aquele momento de forma diferenciada, você faz uma leitura diferente daquela situação. Provavelmente uma leitura mais precisa, agora distante da situação tão emocional daquele momento. Compreenderam? Então isso é fantástico, porque o nosso cérebro, ele tem essa capacidade. Para ficar mais claro, pensa em algo que você escreveu no Word, aí no seu computador, e aí depois você pega um artigo que você escreveu no Word e você está lendo e você encontra, não, mas isso não é bem assim. E você reorganiza e salva e guarda novamente no arquivo.
É assim que funciona. E dessa forma, nós temos condições de ressignificar, repensar, dar um novo sentido a algumas coisas. Ok, você pode fazer isso sozinho? A respeito de muitas coisas, sim. Mas naqueles pontos, vamos dizer assim, de traumas, aqueles pontos especiais de uma memória com muita dor, você vai procurar, vai precisar de uma ajuda. Tem um vídeo que eu quero gravar falando um pouco a respeito do papel do psicólogo, e eu quero deixar isso bem mais claro, como é que isso se faz. Mas enfim, o psicólogo, ele vai te servir de amparo, de ajuda para você realmente enxergar todos esses fatos com maior clareza. É assim que também a gente acaba dando conta dos chamados traumas. Compreende? Então, a nossa memória, ela pode ser reorganizada todas as vezes que a gente puxa. Mas eu estou falando aqui de um aspecto positivo. Você puxar essa memória para organizar de forma positiva. Porém, nós podemos fazer isso de forma negativa. Nós podemos ficar aqui choramingando. Ah, eu coloquei um vídeo sobre vitimização, né? Se você não viu, dá uma olhada aí. Então eu posso lembrar do passado para me ajudar a vitimizar-me, para me ajudar a chorar e pensar como eu sou sofrida, como tudo aconteceu. Se for só fazer isso, eu vou aumentar essa memória negativa em relação ao meu passado. E se eu aumentar a minha memória negativa em relação ao meu passado, eu estarei destruindo o meu cérebro, destruindo o meu potencial mental para as novas tomadas de decisões e uma forma de encarar a vida de forma mais positiva e ser assertiva, ok? Então, eu preciso rever muita coisa relacionada à minha memória, mas na tentativa de fazer com que isso seja mais positivo no dia de hoje para mim, não negativo. Assim, eu ressignifico, eu compreendo tudo o que aconteceu e aí eu salvo e guardo novamente para puxar quando eu precisar, ok? Legal? É fantástico. Então, o mito de hoje foi: aquilo que é uma memória que houve, não significa que ela não ocorrerá mudanças, que ela é intacta e é aquilo para o resto da vida. Todas as vezes que você puxar aquele arquivo e pensar sobre o assunto, você modificou essa memória e salvou nesse novo arquivo cerebral, tá? Ó, beijo no coração. Puxe as suas memórias para salvar de forma positiva e você encher-se de alegria em relação à própria vida, tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, dá um joinha aí para nós e se inscreva se você ainda não se inscreveu e espalhe para que todas as pessoas comecem a entender como o cérebro e a mente funcionam, ok? Beijo e até a próxima!